Que tal criar um projeto do zero no software Shortcuts a Lot? Eu sou a Letícia da iCraft Brasil e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas funções básicas e também a como criar um topo de bolo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente cria do zero esse topo de bolo no software Shortcuts a Lot. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai abrir uma nova aba para um novo projeto. Vou dar um zoom para vocês verem melhor, visualizarem o que a gente vai fazer. Vou selecionar a biblioteca do nosso software, lembrando que tudo que nós vamos fazer é usando as funções do Shortcuts a Lot. Lá em Formas, em Basic Shapes, nós temos vários formatos. Nós vamos escolher a pentágono. Para visualizar melhor, vou tirar o fundo, do preenchimento. Então, não quero nenhuma cor. Vou aumentar um pouco também o nosso projeto, tá? Então, primeiro nós vamos criar uma camada de sombra para fazer a base do nosso topo de bolo. Eu vou selecionar a forma. Com o botão direito do mouse em Aparência, adicionar camada de sombra, nós vamos duplicar a nossa base. Então, você está vendo que ela está em 127 centímetros. Eu vou usar 770 e vou selecionar apenas contornos e vou dar OK. Irei selecionar essas duas linhas. Com o botão direito do mouse, vou em Mesclar. Vocês viram que juntou as duas linhas, né? Então, nós vamos selecionar as duas linhas de corte. Em Objeto, eu vou em Duplicar. E eu vou duplicar a coluna ou fileira, é indiferente, tá? Ok. Vocês viram que nós temos dois pentágonos duplicados, né? Então, eu vou selecionar das linhas de corte e eu vou colocar uma em cima da outra. Tá vendo? Perfeito. No teclado do seu computador, você vai selecionar Shift e nós vamos selecionar essa setinha aqui meio curvada e vamos girar ela um pouquinho. Viram que criou um formato? A base que está selecionada, eu vou aumentar um pouquinho só, bem de levinho. Ó, não mudou quase nada. Perfeito. Irei selecionar as duas linhas de corte, vou em Caminho, União. Vejam que ficou uma linha de corte só, tá bom? Agora eu quero criar uma outra camada para nossa base. Então, com o botão direito do mouse, vou em Aparência, adicionar camada de sombra. O tamanho eu quero em 330. Então, eu apago aqui, escrevo 330 e seleciono novamente apenas contornos. Dou um OK. Vou dar um zoom para vocês visualizarem melhor. Ó, tá vendo que nós temos duas linhas de corte? Então, a gente já tem a nossa base pronta. Vejam que nós temos também alguns pontinhos pretos que são bem pequenininhos. Então, eu vou tirar esses pontinhos porque não tem necessidade, tá? Então, eu vou selecionar o meu arquivo com o botão direito do mouse, seleciono Romper, vou dar um zoom para visualizarmos melhor, seleciono a setinha e vou excluir esse pontinho preto porque nós não precisamos dele no nosso projeto. Perfeito. Vou tirar aqui um pouco do zoom. Vou selecionar novamente todo o meu projeto e vou agrupar. Então pronto, a nossa base está pronta. Então, para fazer agora o nome do meu topo de bolo, eu vou selecionar a caixa de texto e vou fazer o meu nome, né, gente? Lindo, maravilhoso. Letícia. Então, vamos digitar aqui. Só que eu quero fazer uma fonte mais estilizada, quero colocar glifos, né? Glifos são as perninhas que a gente tem nas fontes. Lembrando que nem toda fonte tem perninha, tá, pessoal? Vocês podem baixar uma fonte na internet e adicionar dentro do software Shortcuts a Lot. Vou mostrar aqui para vocês bem rapidamente. Vejam aqui que nós temos essa caixa que chama Escolher arquivo de fonte para carregar. Vou clicar nela e eu já tenho algumas fontes aqui no meu computador e vou selecionar para vocês a Charlotte Calligraphy. Vou dar um abrir. Pronto, a fonte já está instalada no meu software. Muito importante lembrar
que a fonte para conter os glifos tem que ser extensão de arquivo OTF, belezinha? Então vamos mudar a fonte do meu nome, né, para que eu acabei de carregar aqui no software. Então nós vamos procurar aqui, né, é a Charlotte Calligraphy. Ó, vejam que já mudou totalmente, né? Eu vou aumentar aqui o meu nome para ficar centralizado, né, com a base do meu topo. Só que eu ainda quero colocar uma fonte, uma letra com uma perninha um pouco mais moderna. Vou dar um zoom aqui pra gente ver melhor. Vou selecionar a minha letra e aonde que eu vou encontrar os glifos, né? Lá em Biblioteca, Fontes, eu vou procurar a Charlotte Calligraphy, que é a minha fonte, e veja que vai ter vários caracteres de vários formatos ali. Você pode escolher a que você mais gosta, né? Então eu vou selecionar aqui uma que tem uma perninha bem legal, que é essa daqui, ó. Então eu vou selecionar só o meu azinho, vou apagar e vou colocar a letra A. Ó, vejam que ela já criou até uma perninha maior, tá? E eu também quero um L diferente, então eu vou apagar o L que eu tenho aqui e vou selecionar um L do meu glifos. Já temos aqui a nossa escrita com os glifos, só que essa fonte é bem fininha. Então, para ficar mais aparente no nosso corte, eu vou selecionar a fonte e vou criar uma camada. Então, eu vou selecionar a escrita com o botão direito do mouse, a aparência, eu vou adicionar uma camada. Mas eu vou fazer uma camada bem leve. Então eu já vou deixar aqui o 127, que já está me sugerindo, vou selecionar apenas contornos e vou dar um OK. Essa parte que está aqui de dentro, que é a menorzinha, eu vou apagar. Perfeito! A gente tem então aqui já o meu nome, né, um pouco mais grossinho. Só que o que nós vamos fazer também? Nós vamos unir esse coraçãozinho aqui com a letra I. Como que a gente faz isso? Vou tirar o zoom para vocês visualizarem melhor. Vou selecionar toda a minha escrita. Com o botão direito do mouse, eu vou em mesclar. Depois que você mesclou, nós vamos selecionar novamente e vamos em romper. Vou selecionar somente o meu coração. Lá nas setinhas, eu vou mexer bem de levinho. Ó, tá vendo que o meu coração já juntou com o meu izinho. Vou selecionar novamente toda a minha letra e vou agrupar. Perfeito! Agora, eu ainda quero fazer mais uma camada. Então, eu vou selecionar a letra novamente, com o botão direito do mouse, aparência, adicionar camada de sombra e vou colocar aqui 200. Apenas contornos novamente e vou dar um OK. E pronto! Nós temos aqui já as nossas camadas do nosso nome. Eu vou centralizar com o nosso topo, com a base do nosso topo de bolo. Vou tirar um pouco aqui o zoom. Como que eu faço para centralizar, gente? Eu vou selecionar todo o meu projeto. Aqui eu vou selecionar para a seleção, vou alinhar centralizado. Agora, nós vamos para o corte. Se a gente tem camadas, é porque eu quero cortar em papéis de cores diferentes. Primeiro, então, vamos cortar a nossa base, tá? Então, eu vou selecionar aqui o nomezinho e vou levar ele para o canto, depois a gente fala dele, tá bom? Lembram que a gente agrupou a nossa base? Mas como a gente quer em duas cores de papel, a gente vai ter que desagrupar para cortar a linha externa e a linha interna. Então, nós vamos selecionar aqui toda a parte da nossa base, com o botão direito do mouse, desagrupar. Bom, desagrupamos, eu vou selecionar a linha externa e vou colocar aqui de cantinho. Então eu vou selecionar primeiro a minha linha interna, tá? Da minha base do topo de bolo. Vou em cortador. De acordo com os testes realizados, eu estou usando um papel um pouco mais grosso, 200 gramas mais ou menos. E de acordo com o teste que eu já realizei, a minha pressão de corte vai ser 210, velocidade 15. A minha base já está posicionada na minha máquina com o meu papel e vou em cortador.
Corte feito, agora vamos descarregar e ver como ficou. Como é um papel um pouquinho mais grosso, com textura, tá? A gente tem que destacar um pouquinho com cuidado, mas o nosso corte ficou perfeito. Agora nós vamos recortar a outra parte do topo do bolo. Então essa aqui que eu já recortei, eu vou pôr aqui pra baixo. Vou trazer essa aqui pra cima um pouquinho pra visualização de vocês. Eu vou selecionar, né, a outra camada do nosso corte e encortador. Agora eu vou usar um papel um pouco mais fino, sem textura, então eu vou abaixar a configuração de corte, vou usar aqui 175, velocidade 15 e vou mandar cortar. Corte realizado, vamos descarregar a base. Ó, já veja que o nosso topo está tomando forma. Agora vamos recortar o nome do topo de bolo. Vou dar um zoom aqui para vocês verem mais de perto. Eu vou cortar primeiro a parte de baixo do nosso nome, tá? O recorte mais grosso. Então a gente vai selecionar, eu vou em encortador, tá? A pressão é a mesma, porque eu vou usar o mesmo papel que eu usei anterior, só vou diminuir a velocidade, porque é um nome, tem um pouco mais de detalhes, e é só mandar cortar. Corte feito, vamos descarregar a nossa base. Como esse aqui é um nome, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Pra depilar da base. Então, nós já temos a parte de baixo do nosso nome, do topo de bolo. Agora, nós vamos recortar a parte interna do nosso topo de bolo com uma outra cor de papel. Então, eu vou selecionar a parte interna, vou em encortador, vou aumentar a gramatura, é o mesmo papel que eu recortei a nossa primeira parte da base. Então, pressão 210. E como é um papel mais grosso, eu vou diminuir um pouco mais a velocidade e cortar. Vamos descarregar. Sempre tendo bastante cuidado nessa parte. Então, temos aqui o nosso topo de bolo finalizado, a base, o nome, tudo usando funções do software Shortcuts A Lot.